Bolo de cenoura mesclado com chocolate. Fofinho, macio e delicioso. Acompanhe aí a receita. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu separei uma receitinha de bolo de cenoura mesclado com chocolate. Se você ainda não experimentou essa receita, esse bolo que fica uma delícia, fica maravilhoso, eu te convido a me acompanhar o passo a passo aqui e fazer junto comigo. Adicionando 2 cenouras médias picadas grosseiramente no liquidificador. 1,5 xícara de açúcar, qualquer açúcar, açúcar da sua preferência. Meio copo de óleo. Acrescentar 3 ovos. Vamos levar toda essa mistura para bater no liquidificador. E já nós voltamos para misturar a nossa farinha e terminar o processo do bolo. E após bater a nossa primeira mistura aqui, que é a cenoura com os líquidos, vou passar para uma bacia e vou misturar à mão. Eu não gosto de bater a farinha, eu prefiro misturar à mão. Aqui eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo. E com a ajuda do fouet, eu vou misturar aqui na nossa bacia. Gente, esse bolo fica uma delícia. Vocês podem fazer aí, que não vão se arrepender para o cafezinho, para o lanche. Eu acho que eu vou precisar. Normalmente eu não uso leite nessa massa, mas eu acho que eu vou precisar usar um meio copinho de leite, porque estou achando que a massa ficou um pouquinho mais dura. Quarto do copo de leite, porque eu tô achando que a minha massa tá um pouquinho dura. Às vezes não precisa. Acho que eu mudei a minha receita aqui. Vamos misturar bem até homogeneizar bem esses ingredientes aqui. E aqui eu vou separar mais ou menos 1/4 da massa, 1/4 desse conteúdo aqui, dessa massa, para adicionar o chocolate. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de cacau 100%, e eu vou misturar aqui agora nesse pouquinho de massa de bolo aqui. Esse aqui vai mesclar meu bolo. Vou colocar mais um pouquinho da massa. Olha só, antes de misturar o chocolate em parte da massa, já teria que ter colocado fermento, só que eu esqueci. Mas vai dar certo e eu vou colocar aqui agora, distribuindo nas 2 massas. Equivalente a 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou misturar aqui agora na massa. A minha forma já está untada e o meu forno já está ligado. 180 graus, mais ou menos de 35 a 40 minutos, ele vai ficar pronto. Eu vou misturar bem aqui o fermento para agregar aqui nessa massa, com delicadeza. A massa do chocolate, que é quem vai mesclar nosso bolo. Só faça, pessoal, esse bolo fica simplesmente maravilhoso, uma delícia. Eu amo bolo de cenoura. Se você também gosta de um bolo, não dispensa um bolo de cenoura, pode fazer. Essa receita fica maravilhosa. E é assim que vai ficar a consistência da nossa massa. A minha forma já está untada.
Pessoal, o importante é que o forno esteja ligado a 180 graus, ou 180 ou 200 graus. O meu forno eu ligo mais ou menos a 200 graus, é um forno elétrico, e eu ligo as duas resistências, a de cima e a de baixo. Agora eu vou colocar o bolo aqui na forma, que já está untada. Já vou dar uma batidinha aqui, para tirar alguma... Colocar a nossa mistura para mesclar nosso bolo. A nossa mistura que está com o chocolate, com o cacau. Vamos colocar aqui por cima. Um bolo lindo, maravilhoso. Esse bolo fica ótimo. Fica uma delícia. Só façam. Só façam que não vão se arrepender. Para o lanchinho, o café da manhã, da tarde. Gente, fica maravilhoso. Pronto o nosso bolo e agora vai para o forno. Mais ou menos de 35 a 45 minutos. E já já eu volto. Só enquanto o nosso bolo vai assar, eu vou separar aqui os ingredientes para preparar uma cobertura, porque fica mais bonito, mais saboroso, feito uma cobertura, né? Bolo de chocolate ou bolo de cenoura, aqui em casa o povo gosta com uma coberturinha. Então eu vou tentar fazer uma cobertura crocante, sequinha, e aí para isso eu vou separar 3 colheres de açúcar, essa receita leva 1 xícara de açúcar, mas como eu vou usar achocolatado, então já tem açúcar, eu não vou precisar colocar tanto açúcar. 1 xícara de achocolatado, 5 colheres de leite e 3 colheres de margarina. Isso aqui eu levo para o fogo para ferver só por alguns instantes, porque ela é uma casquinha crocante, ela vai ficar a casquinha crocante em cima do bolo. Levo só por alguns instantes para ferver e aí fica pronto. 45 minutos depois, aqui está o nosso bolo prontinho. Ficou lindo, maravilhoso. E aqui eu já vou desenformar, não espero muito, gosto muito de esperar. Estou com pressa. Nosso bolo ficou maravilhoso, macio. A caldinha já ficou pronta e eu dou uns furinhos aí no bolo para poder penetrar mais ou menos e ficar um bolo mais macio. Gente, esse bolo fica simplesmente maravilhoso, delicioso. Vocês não podem deixar de fazer. Façam esse bolo que fica simplesmente divino. Fica ótimo esse bolo. Se delicie no café da manhã, no lanche, qualquer horário. A minha família que ama esse bolo, fica simplesmente maravilhoso. E aí eu começo a cortar um pedacinho, porque eu não estou mais resistindo. Vou experimentar o bolo e oferecer para todos. Estão servidos um pedacinho de bolo de cenoura mesclado com chocolate. Fica simplesmente divino. Só façam e não vão se arrepender. Maravilhoso. Massa macia, fofinha e deliciosa. Que delícia. Fica simplesmente maravilhoso. Tem que experimentar mais uma vez para me certificar de que o bolo ficou realmente delicioso. Gente, façam essa receita. Fica simplesmente maravilhosa. Uma delícia. Bolo de cenoura mesclado com chocolate. Só façam. Não vão se arrepender.